E aí, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso curso online. Em 32 anos de profissão, se eu tivesse, nessa metade do tempo, pelo menos, parado para ouvir, ou tivesse alguém que dissesse, ou me contasse mais sobre o uso das ferramentas, para que serve, como se usa, quais os movimentos, que tipo de ferramenta, seria a coisa mais importante. Eu teria cortado boa parte do meu caminho para atingir os meus objetivos de sucesso em cada linha de corte. Sempre teve que ser muito sozinho a busca pela informação. E isso eu queria apresentar para vocês de uma outra maneira. Quando eu fui para a Europa, em 95, fiz meu primeiro curso lá na Academia Tony Gaia, eu fiquei obcecado pela maneira como eles manejavam as ferramentas e os tipos de ferramenta que eles usavam. Fiz uma observação bem interessante que a maioria dos meus amigos não prestaram atenção nisso e até me induziram a acreditar que eu estava equivocado, que eu tinha que prestar atenção nas linhas de corte, no jeito do corte que eles estavam fazendo, mas os meus olhos me levavam justamente para conhecer e querer saber como é que eles usavam as ferramentas, aquela habilidade, aquele jeito de dividir, aquela destreza com as mãos, aquela habilidade me chamava mais a atenção do que o resultado que eles davam a cada linha de corte. Muito bem. A partir dali, eu comprei na época uma fita VHS, trouxe comigo de lá e comecei a observar atentamente cada gesto, cada movimento, cada ferramenta que se usava, em que momento que se usava e, se possível, até quantas vezes eles faziam um movimento para cortar o cabelo, por exemplo. Isso me levou para um outro patamar de conhecimento de trabalho. Comecei a fazer outros cursos que não tinham a ver com o cabelo, como de fotografia, por exemplo. Em algumas aulas de curso de fotografia, o fotógrafo nem na câmera ele coloca a mão. Ele fala muito das coisas que se faz, da maneira como se faz. Conta todo o resultado. Depois começa a apresentar todas as peças de uma máquina fotográfica. Eu disse assim, as pessoas cortam caminho num curso de cabeleireiro. Então me permita, você que entrou, tenha paciência e muita atenção nas coisas que eu quero te passar, porque não adianta a gente ir direto ao assunto quando a gente não tem ainda total domínio sobre as ferramentas que você usa, não tem total destreza sobre aquilo que você vai fazer. Então, meu sentimento é de que, quando eu voltei da Europa, quando eu quis recriar os movimentos que eles faziam, mas nem era da mesma maneira, e eu já sempre quis fazer de uma maneira diferenciada, fazer com que a tesoura, ela na minha mão, ela fosse um instrumento que fizesse parte da minha mão, ou seja, a extensão da arte. Pensei em todos os profissionais de todas as outras áreas que tem que ter esse domínio e essa técnica, e perguntei qual que é a grande dificuldade da gente chegar em casa depois do trabalho e tirar uma horinha e segurar a tesoura na mão, aqui no quarto dedo, dessa mesma forma que eu estou fazendo, e jogar ela para fora, ao invés de segurar ela dentro da mão. Eu me informei lá, por que usa a tesoura aqui para fora? E o que eles me disseram, um cirurgião, quando ele vai trabalhar, ele vai fazer uma cirurgia, a ponta da tesoura ela tem que ficar fora do campo de trabalho, para não correr risco, né? E eu falei, olha que incrível, olha que coisa boa de trazer para a área da beleza, que grande novidade, né? Então, cada vez que eu corto a minha mecha, eu vou usar o pente, vou fazer a risca, que daqui a pouco eu já falo para vocês dessa precisão que você tem que ter também na hora de fazer, e já conecto a minha tesoura na mão, faço aqui o corte e jogo ela para fora. Então, vê,
quarto dedo, qualquer tesoura, eu estou com uma desfiadeira agora, mas não importa, quarto dedo, e quando eu vou soltar a tesoura, ela simplesmente deita no meu último dedo e vem para fora. E quanto mais fora estiver, melhor. Então tem gente que coloca aqui muito perto da linha do braço, eu acho que fica mais bonito quando ele está mais estendido. Ele cria um ângulo na sua mão que já é diferenciado. Muito bem. Eu tenho que aproveitar para falar o que para você? O profissional da beleza, ele executa 4 artes distintas, eu sempre digo isso. Ele colore, pinta, né, como se fosse um artista da pintura, quando ele faz coloração. Ele modela, quando ele finaliza um cabelo, ou quando ele faz uma forma, ou quando ele faz um penteado. Então executa a arte de modelar. Ele faz a arte de esculpir, quando ele corta de qualquer forma, com a navalinha, com a tesoura, é uma escultura. E a quarta arte, que ninguém dá muita atenção, mas é fundamental, porque a cliente não deixa a cabeça lá e volta para buscar depois, ela está te olhando. E a cliente que está lá na manicure também está te olhando. E a cliente que está chegando na recepção também vai te olhar. A cliente que está do lado, fazendo uma coloração, está te olhando também. Então, o mise-en-scène, ou seja, o espetáculo da sua apresentação, ou seja, essa é a nossa quarta arte, é a arte de se apresentar. Parece difícil? Não é, é descomplicado. É coisas que você precisa treinar fora do seu horário de trabalho, fora do seu tempo de serviço. Quando você vai lá para cortar o cabelo, já é a sua apresentação, já é o seu show, já é a hora que você está se apresentando para a tua cliente ou para as pessoas que estão do lado. Eu trabalho na primeira cadeira do salão e eu gosto muito de que nesse momento eu sinto que as pessoas estão olhando e dessa forma eu faço com que o cliente que está me vendo, me veja de maneira extraordinária. Então os meus movimentos estão sempre bonitos e eu ouço sempre dizendo, ele tem horário para cortar comigo? Então é comum que eu esteja fazendo um trabalho, e é lógico, né, eu gosto de fazer com bastante mise-en-scène, né, como a gente diz, para que atraia a cliente. É uma oportunidade que eu tenho, por que é que eu vou perder? Sabe, é uma vontade que eu tenho de mostrar, não de me exibir, mas de mostrar que eu tenho domínio sobre a ferramenta que eu estou usando. Eu tenho domínio sobre o trabalho que eu estou fazendo. Né? E estou apaixonado pelo que eu estou fazendo, porque uma coisa é você falar, olha, eu gosto da profissão, né, de cabeleireiro. E a outra coisa é você estar apaixonado. Mas primeiro, o que a gente tem que fazer? Tem que aprender. A gente só vai se apaixonar pela nossa arte quando a gente aprende bem em todos os domínios das ferramentas, o domínio das divisões que você faz, do posicionamento certeiro e limpo, para que as pessoas que estejam olhando entendam o que você está fazendo. Primeiro para que você entenda o que você está fazendo, depois para que o seu cliente entenda o que você está fazendo. Tudo isso, um tempo mínimo, você aprende em semanas, assim, coisas muito rápidas. Lógico que cada um dentro do seu entendimento, mas sempre vai ser muito rápido. E a profissão de cabeleireiro tem uma coisa muito legal, que é o fato de você transformar em dinheiro no dia seguinte o que você aprendeu hoje. É uma chance, né, que você tem. Você aprendeu hoje, eliminou aquela dificuldade que você tinha no manejo de uma ferramenta, de uma navalha, de uma desfiadeira. Isso pode ser muito rápido, você pode treinar na cabeça de uma boneca, por exemplo, fazendo só as pontinhas sem desgastar, mas compreendendo esse trabalho e já no dia seguinte levar isso lá para a sua área de trabalho, que para mim é um palco onde você faz um verdadeiro espetáculo, um verdadeiro show. Só quando a gente se livra dos pesos, da falta de técnica e de conhecimento, é que a gente fica livre para atuar, para ser um artista. A gente revela o artista a partir do momento em que você
elimina o peso da técnica, você tira do seu ombro aquilo. Muito normalmente, eu vejo cabeleireiros, e eu já trabalhei no país inteiro, em parte da América Latina e coisas na Europa, e basicamente o cabeleireiro da nossa região, do nosso país e alguns da América Latina, tem as mesmas dificuldades. Entra na profissão, aprende a cortar cabelo e dar uma forma para ele, mas não aprende nada do que está nas entrelinhas. Eu não estou falando de você como uma crítica, eu estou falando de mim e da dificuldade que eu tive, e depois da leveza e da soltura, da libertação, que foi quando eu entendi melhor esses assuntos, e pela primeira vez, acho que na história, alguém está passando para você da maneira mais clara e mais objetiva. E depois, numa live, num outro momento, a gente vai poder falar mais sobre isso, você vai poder tirar mais dúvidas. Mas tanto para mim, quanto para a minha equipe, que eu tenho gente que trabalha comigo aqui há 26 anos, 25 anos, e a mesma coisa eu passei para eles. Olha, segure a tesoura do mesmo jeito, tenha a mesma habilidade para tudo, porque os mesmos movimentos que você vai realizar para cortar um cabelo, são os mesmos movimentos que você vai usar para colorir um cabelo, que você vai usar para fazer as mechas no cabelo, e que você vai fazer um penteado também, você vai usar os mesmos movimentos. Então, o que eu quero com isso? Que a partir daqui você seja muito observante nas coisas que estão na entrelinhas, e depois, quando objetivamente a gente for para as linhas do corte, observe as riscas, os movimentos, de que maneira elas são feitas, e treine incansavelmente esses movimentos. E você vai ver que ao final é uma grande libertação, é uma grande percepção por parte da cliente que você é diferenciado nas coisas que você faz. A nossa diferença entre um profissional e outro está em a gente não admitir que o outro saiba fazer coisas que você não sabe. E essas coisas é qualquer coisa. Sempre olhamos para o limite de quero fazer penteado, então você vê as formas de fazer o penteado. Como é que ele acontece? Quais os movimentos? Quais a quantidade de cabelo que se pega? A textura que se dá antes para um cabelo? Quase nunca a gente se informa disso. O ritual, ele é muito importante. Observe alguém que toca violão, por exemplo, que é o instrumento que a gente mais vê, que é mais comum. Nunca se vai para uma nota se você não sabe fazer a que antecede. Não faz sentido você pular. Então tem que ser como uma criança engatinhando. É incansável, é o tempo todo, até não aprender não para, e depois que aprende, aí você passa de fase, como se diz, aí vai para outra coisa. Como que eu vou cortar um cabelo se eu não sei dividir um cabelo com destreza? Ah, Paulo, mas eu sei dividir o cabelo. Sim, tudo bem, eu concordo, mas com destreza, com objetividade, sem ficar parecendo que você está fazendo cócegas ali no cabelo, pega um fio, puxa, leva para cá, porque essa poluição de informação para a cliente não cria a linha de comunicação que você precisa ter com ela. Então, fundamentalmente, é preciso observar. A partir daqui, quando a gente chegar ali no cabelinho, olhe as riscas, olhe o momento em que se riscou o cabelo, olhe o momento em que se posicionou, veja onde encostou a ferramenta para cortar, veja com suavidade, olhe e olhe de novo, e depois olhe novamente, olhe muitas vezes. Quando você for para além de campo, vai parecer que você não está fazendo nada daquilo que você viu. Volte e olhe novamente. Deixa o nosso curso aqui do lado, a cabeça da boneca aqui, e fuja, vá ali e faça o mesmo movimento. A tecnologia hoje é incrível porque ela nos permite isso, não é isso? Dou uma pausa, vou lá, vejo, revejo, e essa nossa troca de informação, ela não vai parar. Só vai parar quando você estiver fazendo um grande sucesso junto da sua profissional, junto da sua cliente, né? E passando as informações para os outros profissionais que trabalham com você. Então,
destreza, agilidade, ritual e mise-en-scène, para você fazer a quarta arte, que é a arte da apresentação de maneira extraordinária. Hoje eu posso dizer que eu sou totalmente apaixonado pela minha profissão, porque eu gosto de me apresentar. Eu tenho um cabelo para fazer, eu tenho um gosto em ir lá fazer aquele cabelo. Antes eu ficava preocupadíssimo, né? Antes de iniciar o trabalho. Então eu vejo profissional hoje, como eu estava dizendo, que tem 20 anos de profissão e que todos os dias carrega o peso de fazer um cabelo maravilhosamente bem, de dar para ele um resultado incrível, mas de maneira tortuosa, de maneira dificultosa. E não precisa, pode ser rápido, pode ser bonita, pode ser um mise-en-scène incrível. A partir de agora apresento as minhas ferramentas, vou apresentar, é lógico, a que é mais usada, a que todo mundo nos reconhece por ela, que são as tesouras, né? Eu vou falar das minhas preferências, que essas são as ferramentas que eu uso, obviamente, e vou falar da minha tesourinha de fio navalha, né? Uma tesoura que não tem um preço absurdamente caro, eu até tenho duas aqui para comparar. Essa daqui um pouco mais cara, né? Vou falar do valor dela aí, que chega perto de R$2.000, e essa daqui que custou 650 e que é tão eficiente quanto. E tem ainda com valores um pouco menores, que dá para você trabalhar bem. Fio navalha, por quê? Eu posso fazer desconectado simplesmente deslizando a tesoura no fio do cabelo. Então tem umas tesouras que são a de corte serrilhado, que ela é muito boa porque ela segura muito para você fazer corte plano, liso, né? Então você use a tesoura e deixa bem claro para a cliente, olhando no espelho, eu sempre faço isso, acabei de cortar, eu dou aqui uma limpada e sem falar nada eu estou mostrando para ela que aquilo está espetacular. Quando a gente está trabalhando meio tenso, a gente simplesmente corta e vai jogando, vai fazendo trabalhos com mise-en-scènes que a cliente olha lá e fala, nossa, que legal, tá tudo tão certinho. Deixa ela ver que você está usando a mecha guia e que a outra mecha está se conectando à mecha anterior. E enquanto isso, o uso e o jeito de trabalhar a ferramenta, que você pode fazer isso ou você pode continuar com o seu jeito, não tem problema. Eu só estou mostrando porque é assim que eu trabalho e talvez num dado momento você terá um pouco de curiosidade de querer saber por que é que eu seguro a tesoura e as ferramentas dessa forma. Mas o mais importante de tudo é que você tenha destreza na hora da divisão, você está com o pente na mão, e meu pente também é um pente de qualidade. É super importante que a sua ferramenta seja de qualidade. E você faz as divisões com destreza, segura, corta e solta, sempre com movimentos bonitos que sejam perceptíveis. Não se esqueça, tem gente te assistindo, isso é espetacular. A famigerada navalha, tem gente que morre de medo dessa ferramenta, né? Hoje nem tanto mais. Então você que trabalha há mais tempo começa a observar que tem gente que já perdeu esse medo de navalha e às vezes você está perdendo a oportunidade de fazer um trabalho incrível por medo de oferecer. Então diz, olha, eu vou trabalhar o seu cabelo com a navalhinha aqui nesse cantinho da orelha porque dá um movimento incrível e realmente ela dá. Trabalhe sempre com ela assim, mais inclinadinha, nunca em pé, porque isso raspa a queratina do cabelo. Traz ela mais deitadinha e essa troca da navalha você faça a cada 3 cortes, dependendo do cabelo que você tem, porque a navalha gasta, que está com o corte rombudo, vai prejudicar a sua linha de corte. É o que antes acontecia muito, eu trabalhava com a navalha um pouco rombuda e depois no resultado eu abria um pouquinho as pontas do cabelo. Mas é uma ferramenta que não se pode abrir mão. Ela acelera o teu processo de trabalho e faz trabalhos incríveis, né? Até a volta da cliente o cabelo vai estar muito bonito. Só a navalha consegue. Tem movimentos que só a navalha consegue fazer. Não tem substituição. E a desfiadeira. Na Europa,
todo o cabelo, num dado momento, tem a desfiadeira. Principalmente quando você faz corte plano com a tesoura, depois sobe o cabelo e desconecta ele com a desfiadeira para criar movimentos fluídicos, né? Movimentos leves, que quando você seca o cabelo, o vento do secador já joga ele na posição. Aliás, é uma dica que eu te dou, faça muito isso na frente da tua cliente, quando você estiver secando, fez a escova, sopra o vento do secador com aquele ar frio, para ela ver os muitos movimentos que o cabelo dela ganhou. Vai ter um suspiro aí, né? É muito legal, as pessoas gostam muito de ver. Eu tenho vários vídeos onde eu só fico secando o cabelo e mostrando o movimento, porque é bonito de se ver, é gostoso de se ver, cria a linha de comunicação que eu sempre costumo dizer, incorruptível com a cliente, está sempre ligado ao seu gestual e à sua habilidade de lidar com as ferramentas. Máquina, claro, sempre vai se usar. Eu uso pouco em cabelos femininos, máquina, mas é uma ferramenta que nos ajuda imensamente. Trabalhar cabelinhos pixie cut, né, as linhas mais curtinhas, ela dá resultados incríveis e muito ágeis. E é lógico, a maquininha de acabamento que você tem que ter para poder fazer os contorninhos ali bem próximo à orelha, né, com uma observação incrível para não, obviamente não preciso nem te dizer, mas para não entrar demais, mas são ferramentas indispensáveis. Agora, tendo apresentado aqui para vocês as minhas ferramentas básicas, essas aqui que vão para a minha bancada, são essas que eu uso, tem 2 tesouras, 2 desfiadeiras, 2 navalhinhas, para uma substituição rápida, não sei, né, o que pode acontecer, de repente você tem uma ferramenta que você está com dificuldade, você tem que substituir. Então, mas é isso basicamente. Agora o que eu digo para você, quando você treina incansavelmente aquilo que você vai fazer, isso não é só para o profissional cabeleireiro, é para todas as áreas. É que normalmente o cabeleireiro não recebe muito bem essa informação, né, de uso de ferramenta, e o que eu acho que é o sucesso da minha equipe, é o meu sucesso, é o que eu mostro por aí afora, né? E faço no palco e tenho muito boa aceitação. Que quando você treina, você está habilidoso, você consegue soltar o seu trabalho com muita facilidade. A ferramenta, ela é a extensão da arte que está dentro de você. Pode ser a tesoura, a desfiadeira, o pincel da coloração, o grampo do penteado, qualquer ferramenta, qualquer material que você está usando, ele passa a ser a extensão da arte que está dentro de você. Nós temos que entender assim. Eu sempre vejo um cabelo como se fosse uma tela e que o nosso trabalho, você entende, é um quadro que você está pintando, um abstrato. Não sei se você já viu, mas tem uns vídeos que vale a pena ver de pinturas abstratas, onde o artista ele coloca a tinta, ele faz pequenas quantidades, né, dentro da tela, então aqui tem azul com branco, verde com amarelo e tal, aí ele vem com uma pazinha, parece uma pazinha de pedreiro, só que pequenininha assim, aí ele começa a espalhar a tinta. Nós, como leigos, olhamos e falamos assim, acho que nem ele está entendendo o que ele está querendo fazer. É a mesma coisa que o nosso cliente pensa, né? Mas ele sabe o que ele quer fazer. Então ele começa a jogar a cor para cá, para lá, mistura, de repente mistura tudo, de repente coloca mais tinta, de repente ele espalha mais e vai tomando forma que vai agradando aos olhos. Que às vezes nem sempre fica tão compreensível, mas aos olhos agrada aos olhos de quem vê. É uma destreza, é uma beleza, é uma soltura, é uma leveza. E a gente sabe que a extensão da arte dele é a ferramenta e a tinta que ele está usando, e ele mostrando aquilo faz com que a gente fique meio que apaixonado e tenha até um pouco de vontade de fazer. E é isso que as pessoas precisam sentir também com relação à nossa profissão. É essa atenção que nós temos que dar. Então, a extensão da nossa arte ela tem que ter um pouco de qualidade. A gente precisa ir atrás de boas ferramentas. Não precisa custar um absurdo, como eu já mostrei para vocês, mas tem que ser uma ferramenta que também seja bonita aos olhos da cliente, que seja uma ferramenta eficiente na hora de você trabalhar.
Nós temos centelhas divinas que nos permite fazer trabalhos de criação. Diferente de qualquer outro ser, o ser humano tem centelha divina. Ele é capaz de criar porque é filho do Criador. Só que o Criador, ele é onisciente. Ele não precisa aprender. Nós precisamos aprender. Essa é a única coisa que nos é imposta. Eu costumo dizer que o aprendizado ele tem que ser um prazer, ao mesmo tempo que uma dificuldade, porque aprender não é lá uma coisa muito fácil. E às vezes tem coisas que nós temos já hábitos de fazer de maneira meio equivocada e que nós temos que mudar, dar um pouquinho ainda mais de trabalho. Mas quando você sabe que lá na frente você vai ter resultados incríveis, você vai se soltar, vai andar, e você vai ficar feliz. Você tem dentro de você, com certeza, o instinto de fazer algo extraordinário. Você um dia engatinhou, não se cansou, caiu, bateu a cabeça, se ralou, mas não perdeu o seu foco, o seu objetivo, que era caminhar. E quando você começou a caminhar, você quis mais. Você quis correr, você quis dar cambalhota, você quis subir em cima das coisas para pegar as coisas que estavam no alto. Essa é a nossa diferença para qualquer outro ser e qualquer outro animal, se pode dizer assim. Nós queremos mais. E esse querer mais é muito importante. Eu espero que eu tenha conseguido aqui ajudar em alguma coisa, como alguma informação. E aqui no nosso curso, coloque-se sempre como um copo vazio para você receber informações. Senão a gente acaba achando que sabe muito e na verdade tem coisas que a gente só precisa dar um pequeno ajuste para no dia seguinte a gente deslanchar, correr e crescer. Eu espero que você tenha curtido o nosso momento até aqui e eu estou louco para a gente fazer uma live num momento desses e bater aquele papo. Muito obrigado, fica com Deus.